Mesmo os lugares mais bonitos do mundo podem esconder os segredos mais obscuros. A prova disso são os Montes Apalaches, uma cadeia de montanhas que vai do Canadá até o Alabama, nos Estados Unidos. Diversos acontecimentos, avistamentos e lendas cercam o lugar com uma aura mais que sinistra. No final desse vídeo, eu quero que você me responda uma pergunta. Você teria coragem de passar uma noite acampado nos Montes Apalaches? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu vou te contar um pouco mais sobre a história desse lugar. Bora lá! Bem no começo do século XVI, o lugar que hoje pertence aos Estados Unidos foi explorado por uma expedição europeia. Os exploradores espanhóis encontraram uma aldeia nativa nas montanhas e transcreveram o nome dela como Apalchen, ou Apalache. O nome dessa tribo também foi usado para batizar o lugar que essas tribos habitavam. Os Apalaches, como eu disse no começo do vídeo, estão localizados no Canadá e nos Estados Unidos. Essa cadeia de montanhas é basicamente uma muralha natural e sua beleza e diversidade de vida animal chama a atenção de turistas pelo mundo todo. Mas é claro, esse vídeo não seria tão interessante se eu fosse falar só das coisas legais que podemos encontrar nos Montes Apalaches. Essas montanhas, apesar de lindas, escondem histórias e lendas bem sinistras. Histórias de pessoas que se perderam, assassinatos e avistamentos de criaturas sobrenaturais são algumas das coisas que podemos esperar ouvir quando o assunto são os Apalaches. Para o vídeo de hoje, eu separei algumas das lendas e histórias que eu achei mais assustadoras e bizarras. Então, chega de enrolação e bora para as histórias. O Wendigo é uma criatura sobrenatural já conhecida pelos fãs da série Supernatural e do jogo Until Dawn. Mas para aqueles que não conhecem, vamos falar um pouco mais sobre eles. O Wendigo é uma criatura carnívora e monstruosa presente na cultura indígena dos povos dos Apalaches. Eles são descritos como monstros mesmo, com características humanas, só que totalmente deformadas. Sua origem, segundo a crença dos povos dos montes, está relacionada ao canibalismo, em que uma pessoa, ao recorrer a esse ato desprezível, acaba sendo transformado em um endigo, uma criatura que mal lembra um ser humano. Os endigos são extremamente magros, com ossos aparentes. Sua pele é flácida, como se estivesse se soltando de sua pouca carne. Tudo isso deixa o monstro com um aspecto cadavérico. Além disso, eles são extremamente altos. Dizem que quando você está sendo perseguido por um deles, a primeira coisa que te alcança é o cheiro. De acordo com as lendas, essa criatura exala um odor muito forte de carne apodrecida. Outra característica marcante dos Wendigos é que, diferente dos lobisomens, eles se transformam nessa criatura horrorosa todas as noites, e não só na lua cheia. Essa lenda tomou forma através das histórias de avistamentos e experiências sobrenaturais. Os moradores dos Apalaches dizem sentir a presença do Wendigo nas florestas da região. Alguns dizem que ele nada mais é do que a personificação dos medos de quem mora nas montanhas. Medos mais primitivos, como a fome, a solidão e a perda de controle, são trazidos à tona na forma de uma criatura monstruosa, manifestando o medo de quem mora nas montanhas de se afastar dos outros e perder tudo aquilo que nos torna humanos. Isso, é claro, tem relação com quem morava nas montanhas em épocas mais remotas, quando tudo era mais difícil, mais solitário. Interessante, né? Comenta aí o que você achou do Wendigo e bora para a próxima história. Esferas luminosas que aparecem no meio das árvores durante as noites nos Montes Apalaches. Esse é o mistério das luzes marrons. Essas esferas de luz, que variam em intensidade e cor, de acordo com os frequentes relatos de moradores, são pequenas e emitem um brilho suave e aparecem com muita frequência nas florestas dos Apalaches. Existem muitas teorias que tentam explicar essas bolinhas de luz, desde reflexos da luz natural até fenômenos atmosféricos. Mas a verdade é que ninguém sabe a origem verdadeira dessas luzes. No século passado, até o governo se envolveu nesse mistério, mas nada de sobrenatural foi revelado por eles. Diante da falta de provas de qualquer teoria que apareça, existem duas explicações que predominam entre os moradores dos montes. A primeira é que as luzes têm como origem os espíritos de antigos habitantes do local que ficam vagando pela floresta. Já a segunda explicação, adotada por quem mora lá, é que essas pequenas luzes estão ligadas a eventos trágicos ou estão ligadas a locais sagrados. Eu meio que não entendi muito bem essa segunda explicação, não. A formação de gases também foi levantada como uma explicação científica para essas esferas de luz, mas como todas as outras teorias, também não foi comprovada. Por mais que seja misteriosa e tenha sua origem totalmente desconhecida, essas pequenas bolas de luz flutuantes atraem pessoas do mundo todo que querem presenciar esse evento. Você teria coragem de chegar perto delas? Agora vamos aumentar um pouco o nível de bizarrice sinistra nesse vídeo. Vamos falar das pessoas ferais dos Montes Apalaches.
Bom, os ferais seriam pessoas que formaram um grupo durante a Grande Depressão que assolou os Estados Unidos na década de 1930. Esse grupo decidiu que o melhor a se fazer naquela situação era largar todos os bens materiais para trás e viver isolados nas montanhas. Alguns acreditam que as pessoas desse grupo eram chegadas no canibalismo. A história que é contada sobre esse grupo é que essas pessoas colocam armadilhas nas matas para capturar pessoas que estejam fazendo trilhas sozinhas pelas montanhas. Enquanto isso, os ferais observam tudo escondidos nas árvores do lugar. Também existe o boato de que esse povo selvagem desenvolveu a sua própria forma de comunicação. Essa forma seria uma espécie de linguagem formada por sons de cliques feitos com a boca. Então, se você ouvir sons de cliques nas florestas dos Apalaches, já sabe, né? Olhe bem aonde você vai pisar. Várias pessoas relataram ter visto essas pessoas nas matas dos parques nacionais dos Montes Apalaches. Em alguns desses relatos, descrevem os ferais como pessoas que sempre estão nuas, que são muito peludas, que possuem olhos profundos e estão, na maioria das vezes, cobertos de sujeira como lama e até mesmo sangue. Mas esses casos de avistamentos sobrenaturais ou de coisas que não podem ser explicadas não são todo o mistério desse lugar. Os Montes Apalaches também são palco de diversos desaparecimentos sem explicação de pessoas que se aventuram em suas trilhas. Nesse vídeo eu vou focar em 2 casos específicos, mas se você der uma pesquisada rápida, com certeza você vai encontrar mais casos bizarros desse nível. O primeiro caso que eu vou contar é o de Michael Kokine. Michael era um homem de 23 anos na época e desapareceu nas trilhas dos Montes Apalaches. Até aí tudo bem, é triste, claro, mas nada surpreendente. O que começa a deixar tudo muito estranho é que Kokine não gostava de trilhas. Então, por qual razão ele estaria fazendo uma que não era para iniciantes nos Montes Apalaches e sozinho ainda por cima? Ele teria sido visto pela última vez do lado de fora de um supermercado da rede Walmart. Provavelmente foi lá que ele comprou todo o equipamento que ele precisava para se aventurar nas trilhas dos Apalaches. Mas infelizmente, essa aventura completamente inusitada, ainda mais para alguém que não curtia fazer trilhas, não terminou bem. Cerca de 3 meses depois do desaparecimento do homem, guardas florestais encontraram equipamentos nas matas e logo depois encontraram o crânio humano. Esse crânio era de Michael Kokine. Nada se sabe sobre o que pode ter acontecido com ele, pois os investigadores não conseguiram determinar com exatidão a causa de sua morte. A teoria das autoridades é que Kokine teria ido até lá para tirar a própria vida. Isso de acordo com algumas evidências que encontraram no local. Mas eu não consegui encontrar quais evidências eram essas. Mas por qual razão uma pessoa que planeja isso desde o início se daria ao trabalho de ir com todos aqueles equipamentos? Essa também é a minha dúvida em relação ao nosso segundo caso de desaparecimento nos Montes Apalaches. No mesmo ano, em 2012, alguns meses antes, Derek Luking, um homem de 24 anos, residente de Nashville, a mesma cidade de Michael, desaparece quase que no mesmo lugar em que Kokine desapareceria meses depois. Seu carro foi encontrado abandonado na trilha pela sua família. Dentro do carro, eles encontraram um bilhete escrito: "Não tentem me seguir". Antes de sumir, Derek simplesmente parou de ir trabalhar. E claro, todos que conheciam ele acharam isso muito estranho. Nessa época, fazia exatamente 1 ano que o seu avô havia falecido. Derek era muito próximo desse avô. E ao meu ver, ele ter parado de ir ao trabalho pode ter sido causado por algum quadro depressivo induzido pelo luto. Mas isso aí é só minha opinião. Vamos terminar esse relato e aí você me diz qual é a sua opinião aí nos comentários. A família de Derek também descobriu que ele ficou hospedado em um hotel na Carolina do Norte, mas quando eles chegaram lá para encontrar ele já não estava mais lá. No carro deixado para trás, encontraram todos os pertences importantes dele, como seus cartões de crédito e seus documentos pessoais. Também foram encontrados todos os equipamentos para acampar, como a sua barraca, saco de dormir e até um mapa do parque. O que deixa a história toda mais estranha ainda é porque ele teria entrado na trilha sem levar nenhum equipamento. Outra coisa esquisita nessa história é que todo esse equipamento que eu citei foi comprado pouquíssimo tempo antes de Derek desaparecer. Nesse caso, a teoria mais aceita por todos é muito parecida com a do caso do Michael. Derek teria ido lá para desviver e por isso teria deixado um bilhete e não avisou a ninguém aonde iria. E aí é que entra aquela mesma dúvida que eu levantei no caso anterior. Por que comprar todo aquele
aquele equipamento se o objetivo inicial era o de deixar de viver? Será que foi só para despistar? Será que eles queriam que não descobrissem que eles mesmos fizeram aquilo? Não sei, não sei. Para mim não faz sentido. Como o caso de Derek teve uma repercussão muito grande na mídia, um amigo dele deu uma entrevista para um programa de TV. Esse amigo disse que Derek era muito fã do Bear Grylls, que você deve conhecer daquele programa de sobrevivência que passava lá na Discovery da vida. Esse mesmo amigo de Derek diz que talvez ele tenha tentado ir para a mata sem nenhum equipamento para mostrar que poderia ser como Bear Grylls e algo teria saído muito errado. Mas seu objetivo era dar uma de Bear Grylls. Por que ele comprou um equipamento então? Seu objetivo era justamente sobreviver sem equipamento. Não faz sentido. E o nosso próximo caso volta a ser relacionado ao sobrenatural. Existe um lugar nos Montes Apalaches com uma péssima fama por ser muito mal assombrado. Nesse mesmo lugar, há um monumento em agradecimento por terem conseguido se livrar de um demônio. Adam Livingstone foi um homem que viveu ali no século 17 e é o homem retratado no tal monumento que eu falei. O motivo disso é que Adam e sua esposa, segundo as histórias locais, foram atormentados em casa por um poltergeist. Essa história toda teria começado em uma noite em que Adam ouviu alguém bater à sua porta. Ao abrir, encontrou um homem fraco que lhe disse que estava prestes a morrer e precisava de um padre católico para que ele recebesse a sua extrema unção. Acontece que, por um pedido de sua esposa, que não queria ficar sozinha com o estranho, com muita razão, né? Pediu para que ele não fosse e não deixasse ela sozinha ali com ele. Pouco tempo depois, o estranho acabou morrendo ali mesmo na casa deles. Como não sabia o que fazer com o corpo, o Adam enterrou ele no quintal da casa, em um túmulo sem nome, já que o cara não falou o nome para eles. Foi aí que começaram as manifestações sobrenaturais na casa. Adam dizia que ouvia muitos passos vindo do andar de cima de sua casa e que algumas vezes, ao acordar de manhã, encontrava todas as suas galinhas mortas decapitadas. Depois de algum tempo de tormento, em uma noite qualquer, Adam teve um sonho com um homem. Nesse sonho, ele via claramente o rosto de um homem e o teor do sonho é que ele precisava encontrar aquela pessoa e que ela o ajudaria com seu tormento. Com o rosto do homem do seu sonho gravado em sua mente, Adam encontrou ele. Acontece que, por coincidência ou não, esse homem era um padre católico. Sendo assim, o Adam convidou ele para ir até a sua casa para que ele tentasse ajudar ele com aquela assombração que estava na casa. Chegando lá, o padre realizou rituais ali na casa e abençoou o túmulo do estranho, sem nome, que estava enterrado ali no quintal do Adam. Depois da visita do padre, as manifestações se encerraram e Adam e sua esposa não tiveram mais problemas com o poltergeist que os atormentavam. É claro que as histórias que eu contei até agora sobre os Montes Apalaches não são tudo o que acontece de estranho por lá, mas agora eu repito a pergunta do começo do vídeo. Você teria coragem de passar uma noite acampado nos Montes Apalaches? Bom, diversos casos criminais envolvendo assassinatos também fazem parte dos mistérios do lugar. Eu decidi não abordar esse tema nesse vídeo, mas me conta aí nos comentários se você gostaria de ver mais sobre esses casos criminais ou mais histórias bizarras desse lugarzinho doido aí. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado de como eu contei essas histórias e não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse e se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, é só deixar aí embaixo que eu leio tudo, beleza? Não esquece de conferir a descrição do vídeo e até a próxima.